Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o Enoir. Muitos não me conhecem, ou alguns me conhecem e não sabem um pouco da história. Eu sou o Enoir, tenho 36 anos, pai do Luiz Ricardo e da Pia. Tenho uma empresa que começou muito cedo, desde os 18 anos eu venho sendo meu próprio patrão. Hoje se fala muito em empreendedor, né? Na época eu só queria trabalhar, não sabia o que era isso. Fui aprendendo ao longo do tempo a ser empresário. Hoje a gente tem uma estrutura boa, tem uma qualificação. A vida ela é feita de desafios, né? Desde muito novo eu venho enfrentando esses desafios. E muitos estão aqui vão se identificar com aquilo que a gente vai começar a contar da história, o porquê de muita coisa, aonde nós queremos chegar. É o mais importante, né? Não adianta tu só contar a história e tu não saber onde tu quer chegar. Eu hoje costumo dizer que eu sempre quero chegar. O Enoir começou a trabalhar com 7 para 8 anos, ajudar o vô na lavoura, turno contrário da escola, né? Eu estudava de manhã e trabalhava de tarde. E nos finais de semana ajudava o pai. Meu pai é pedreiro de profissão, um baita profissional. Me ensinou muita coisa. Também me ensinou o que não fazer. Isso também é importante. A gente nasceu no interior do Rio Grande do Sul. 7 para 8 anos eu comecei a trabalhar. Sempre muito interessado em construir. Eu lembro que eu contava que não podia deixar um martelo e um pacote de prego no galpão, que a gente usava tudo. Isso vem da família. Aí com 12 anos a gente foi embora, saiu da roça, foi morar na cidade grande. Moramos 17 anos. Antigamente você falava cidade grande. Nós saímos de um município que tinha 1.200 habitantes, fomos para uma cidade que tinha 240 mil. Eu costumo dizer que tive um período de vida na cidade grande. Me ensinou muito sobre o certo e o errado. Lá também, como a gente vinha com essa pegada de trabalhar. Eu, com 14 anos, eu comecei a trabalhar na construção civil. Na época, trabalhei dos 14 até os 16 como ajudante. Foi muito rápido. Em questão de 2 anos, eu já estava quase um profissional. Imagina um guri com 16 anos. Pedreiro dos 16 aos 18 ajudando o pai. Aí com 18 anos a gente teve algumas decisões a se tomar e resolvi seguir meu caminho. Eu botei a minha empresa. Mas vou saber o que é ter empresa. Eu tinha um sonho, uma vontade e coragem. E eu costumo dizer, tem um cliente que hoje virou meu amigo. Toda vez que eu encontro ele, eu digo para ele, cara, quem era mais louco? Se era tu, confiou um guri de 18 anos fazer tua casa, ou eu que tive vontade e coragem de tocar? Porque eu, com 18 anos, eu fiz a minha primeira construção, era uma casa de 190 metros quadrados. Mas, desde então, nunca mais parei. Desde muito cedo, entendi que isso é o importante. Se tu não trabalhar, tu não tem dignidade, né? Comecei a contratar gente, ter funcionário, e assim fomos indo. Alguns problemas, algumas coisas erradas, que a gente errou muito no caminho. Hoje estamos muito maduros por causa disso, porque a gente já errou muito lá no início, erramos bastante. Acertamos também, mas tu erra e acerta, né? Não tem como, não é uma ciência exata. Em 2017 eu resolvi voltar pro interior. Fui morar num sítio. Eu tenho um sítio ali no interior, lá na cidade onde eu nasci. E começamos a trabalhar aqui na região, fazer alguns serviços aqui. Eu fazia muito serviço de acabamento. Sempre gostei muito de fazer acabamento. Mas aqui a região, até tu se tornar conhecido ou ter uma carta de clientes, ela resolve pagar muito pouco, né? Hoje se ganha mais, mas na época eu pagava muito pouco. Então, o que eu fazia? Eu saía domingo à noite e ia a Porto Alegre trabalhar. Fiquei 2 anos fazendo isso. Em 2019, a minha mulher, então na época, ficou grávida. Eu resolvi que eu ia parar de viajar. Estava muito perigoso, toda semana, essa correria. E comecei a fazer trabalhos aqui na região. Na época a gente já tinha 2 anos aqui, começamos a pegar algumas coisas melhores. Mas mesmo assim, de vez em quando a gente descia para Porto Alegre. 2020 nasceu meu filho e veio a pandemia. E a pandemia mudou muita coisa para muita gente, né? Se criou novos negócios, muita gente ficou muito rica na pandemia, muita gente perdeu dinheiro, muita gente teve que se reinventar. E eu, na época, eu fazia muito trabalho de madeira, muita coisa de carpintaria, mas acabamento, deck, pergolado. E me surgiu uma casa para fazer. Confesso que não sabia nem quanto cobrar, mas acabamos acertando e fiz a primeira casa. Quando eu vi, eu tinha mais 3, 4 vendidos. Eu disse, opa, isso aqui tem potencial. E eu sempre fui muito ligado nisso. Aí comecei a estruturar um pouco melhor a empresa, mas na época era eu presa, né? Era eu, mais 2, 3 funcionários. Em 22, coisas melhoraram. Em 23, a empresa cresceu um pouquinho mais. Mas sempre eu e mais 4, 5 funcionários. 6. Final de 23. Foi quando eu entendi que tinha potencial para crescer. Que daí a gente já tinha estruturado muita coisa. Já estava fazendo um nome, estava começando a ser conhecido. E daí eu comecei a entender um pouco sobre internet, como vender na internet. Se botamos valendo. Entramos 24 com uma projeção boa de crescimento. Só que esquecemos que as coisas mudam. Quando deu maio de 24, nós tivemos
um problema aqui no Rio Grande do Sul muito sério. Foram aquelas enchentes, arrebentou com todo mundo. Aí nós se vimos num problema. O que fazer? Porque muita obra vendida, algumas precificadas errado. Aí o que vamos fazer? Não tem o que fazer. Vamos trabalhar. Em 23 para 24, eu e o Eduardo sentamos e montamos uma estratégia de crescimento. 5 anos. Ano a ano, uma meta de crescimento. Em 24, a empresa dobrou de tamanho. E em 25, nós vamos dobrar de tamanho de novo. Graças a Deus, estouramos a meta. O que nós tínhamos programado para crescer em 3 anos, a gente cresceu em 2. Só que isso é perigoso. Hoje eu entendo isso, eu olho para isso, eu converso com amigos meus e digo, cara, vai com cuidado. Crescer é gostoso, é bom, é prazeroso. Tu olhar assim, vai, a empresa está crescendo, crescendo. Mas é perigoso. Porque o crescimento, ele te traz algumas dores, que se tu não tiver estrutura, não tiver condição mental para suportar, não aguenta. Crescer é muito bom, mas ele te traz dores, ele traz problema, ele traz dor de cabeça. Ainda mais quando a gente está falando de um mercado que tu depende de pessoas, né? Tudo é pessoas. A gente vende para pessoas, a gente trabalha com pessoas, a gente contrata pessoas. É bem complexo. Eu sempre falo, crescer é muito bom, mas tem que crescer com um pouco de cautela. Eu não tive. Eu olhei para os números e disse, é ali que eu quero chegar. Mas hoje eu tenho uma experiência e tenho um pouco de responsabilidade sobre isso e falo, vai com calma. Hoje a empresa conta com 25 funcionários diretos. Aqui na empresa, se o cara aguentar um ano, ele fica 10 comigo. No primeiro ano que a gente define se ele fica ou não. Só que a gente tem uma forma de formar gente aqui. Muitas pessoas me perguntam como é que tu consegue mão de obra. Nós estamos falando num mercado que é ocioso, né? Não se tem. Hoje, contratar um carpinteiro, como é que vai contratar um carpinteiro? Não acha. Pedreiro é mais fácil, pedreiro até é mais fácil. Mas carpinteiro que saiba trabalhar com madeira, principalmente construção em madeira que a gente faz, que são casas de alto padrão, que requer uma mão de obra bem específica, bem profissionalizada, é muito difícil. Aí eu falo, o meu pessoal a gente treina. A gente contrata o cara que não tem experiência nenhuma, daqui a pouco foi um ajudante, ou nem isso, veio de outra área. Trabalhou como entregador, servente. Às vezes o cara nem trabalhou na construção civil, mas tem vontade de aprender, gosta de ganhar dinheiro, porque aqui a gente paga bem, né? Construção civil em si, o salário é muito bom. E daí a gente vem formando gente, né? E isso requer muito tempo, muita paciência, muito dinheiro, porque gasta para ensinar o cara a trabalhar. Tá pagando o salário dele, e o salário o salário não é pouco, não é baixo. E ele às vezes leva um ano para ficar bom. E daí ele quer sair. E tá tudo bem. Eu sempre falo, o meu maior prazer é quando eu tenho um funcionário que trabalhou 2, 3 anos comigo e resolve seguir o próprio caminho, criar a empresa dele, ser dono do negócio dele. Até porque amanhã depois ele vai vir trabalhar para mim como terceirizado. Esse é o meu maior prazer de vida, é deixar esse legado. Mas aqui a gente faz isso. E vem dando certo. Por isso se consegue resultado, né? Porque desde sempre ele entra sabendo onde vai chegar. Ele já almeja um salário e a gente deixa bem claro que o salário é ele que vai construir. E isso vem dando certo. Quando eu vou vender uma casa para um cliente, eu digo, não sou eu que construo. Eu só vendo e administro a empresa. A gurizada é boa. E eu sempre deixo muito claro para eles. Eles estão ficando muito bom. Tem muito a aprender ainda, a gente vai aprendendo todo dia, mas eles estão ficando muito bom. E assim a gente vai indo, vai tocando, vai aprendendo sobre tudo, porque hoje tu ser empresário no Brasil, ser empreendedor, ser empresa, qualquer coisa que for, se tu não for aprender sobre tudo, tu vai se matar sozinho. Nós estamos falando de uma carga tributária que chega a dar 12, 15%. Se a empresa está operando no simples, ele paga pelo menos 15% de imposto. Às vezes não tem isso de margem de lucro. A empresa não dá 15% de lucro líquido e ele está pagando 15% de imposto. E isso é um desafio. Tu aprender a lidar com isso. Tu aprender sobre a parte tributária e fiscal é muito, muito complexo. Mas tem um segredo. Aquele que aprende sobre isso começa a ganhar o jogo, porque não é o não pagar imposto. Ou não pagar imposto é crime, né? Eu sempre falo. Não pagar imposto é sonegação. Mas tu aprender, entender o teu negócio, entender como tu pode operar e em qual regime fiscal tu pode operar, que isso é o mais importante. Não é que tu deixa de pagar, tu começa a pagar certo, tu começa a ter mais fôlego para trabalhar, porque tu não tem uma alíquota, uma guia de simples lá que todo dia 20 vai te apertar. E isso a gente vem aprendendo com muito estudo sobre o assunto, conhecendo muita gente que entende sobre isso, porque hoje tudo se resume a pessoas, né? Tu vende para pessoas, tu compra de pessoas
tu contrata pessoas. Então tudo se resume a pessoas. Agora tu decide se tu quer ter pessoas boas do teu lado ou não. Eu gosto de pessoas boas. Eu tenho uma forma de gerir meu negócio e eu gosto muito de passar isso para os meus funcionários, que é a questão dos valores da empresa. Uma empresa sem missão, sem visão e sem valor não sabe onde vai chegar. E quando eu entendi que isso era muito importante, a gente começou a ter resultados bons e automaticamente aqueles que não se encaixam nesse modelo acabam saindo por conta. Tu não precisa nem fazer esforço, eles acabam saindo. Então, eu sempre falo, tudo se resume a pessoas. Vai depender de ti se tu quer ter pessoas boas do teu lado ou não.